Olá, sejam bem-vindos todos. Lilian, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindos a todos. É um prazer estar Bom, aqui de novo para a gente poder falar de coisas tão importantes, assuntos tão relevantes na vida das pessoas. exatamente. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez a maioria das pessoas não param para pensar sobre isso, nem sabe que existe, né, Lilian? E vão saber hoje. E vão saber como isso impacta na vida delas, no momento, talvez um dos momentos mais complicados da vida delas, né? Que é a respeito das fases do divórcio e dos âmbitos em que o divórcio acontece. Mas antes da gente iniciar essa conversa, vamos nos apresentar, né? Nunca é demais. Para quem está chegando agora, para quem ainda não assistiu nenhum vídeo nosso, eu sou Marta Soares, eu sou advogada de família e mediadora de conflitos. Eu estou com a Lilian, a gente faz esse trabalho conjunto. Lilian, por favor, se apresente. Eu sou Lilian Tescaroli, sou psicóloga, consteladora familiar, trabalho com famílias, com grupos, não é? E de várias formas e também ajudando nessa relação de casais aí. Terapeuta de casal também, né, Lilian? Também, também, também. E o nosso trabalho, ele se fundamenta justamente nessa interseção entre direito, entre justiça, né, e psicologia. Agora, também trazendo, além do direito, da psicologia, as constelações, né, Lilian? A importância da gente olhar lá para o nosso passado, trazer ele com a gente, integrar na nossa vida e fazer as pazes, né? Com o nosso passado, para viver bem no presente e ter um futuro brilhante, que é isso que todo mundo quer, né? Opa, trazer mais leveza para a vida, né? Apesar dos desafios, apesar dos conflitos, do que a pessoa vivenciou, trazer mais leveza para o presente e para o futuro. Uhum. E hoje, por que a gente está até um pouco ansiosa para falar desse tema há algum tempo, né, Lilian? Porque justamente nessa fase em que as pessoas estão passando por um conflito familiar, em que talvez ainda não tenha amadurecido a ideia de se divorciar, mas está ali, às vezes, se sentindo quase no fundo do poço, porque é um conflito tão complicado para quem está vivendo, que muitas vezes a gente acaba achando que só acontece com a gente, porque não compreende, né? Então, assim, poxa vida, é algo que eu nunca passei, eu não sei do que se trata, o que está acontecendo aqui, eu estou sozinho. E isso é legal a gente conversar, porque, na verdade, quem está ouvindo vai entender que quem passa por um conflito desses passa por todas essas fases. São fases universais, não é isso? E, claro, acontece de uma forma com cada pessoa, cada um vivencia, dependendo da sua bagagem, dos seus valores, dos seus conceitos, mas são fases universais. Isso é ciência, gente. Isso foi estudado, foi pesquisado e foi comprovado. E a gente vai falar também de âmbitos do divórcio que impactam muito na hora de tomar as decisões e na hora de seguir em frente com uma nova forma de convivência, que ela vai persistir. Essa convivência vai precisar persistir quando a gente fala de casais com filhos, independente de serem filhos pequenos ou se já serem filhos maiores, certo? Quer complementar, Lilian? É isso mesmo. Os filhos são para sempre. Então, a forma como a gente enfrenta emocionalmente o problema, que não é fácil, uma separação, um divórcio, é muito difícil. Mesmo a pessoa desejando, é muito difícil, não é? A responsabilidade emocional, inclusive, não só financeira, também financeira, mas também do âmbito do emocional, não é? Em relação aos filhos, é muito grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado,
E quanto melhor a gente lida com a nossa dor, com as nossas questões, menos a gente afeta a criança, o filho, qual seja a idade, porque afeta, né? De alguma forma afeta, porque era um ritmo de vida, uma forma de vida que esses filhos tinham e que agora não tem mais, né? Mas e vem dos pais. Quanto mais tranquilo esses pais estão, apesar da dor, apesar do sofrimento, melhor esses filhos ficam. Então faz muita diferença, sim. E a pessoa também, caso não tenha filhos, também quanto melhor elaborar essas fases, esse processo todo, melhor ela fica para a vida dela, com certeza. Uhum. Eu vou falar, então, na visão antropológica, né? E depois a Leila vai falar sobre do lado psicológico, como é que funcionam essas fases, né, no divórcio. Aqui eu estou me baseando no antropólogo Paul Bohannan, né? Não sei se você já ouviu falar dele, ele acho que você estuda mais o lado psicológico, né? Exatamente. É, mas esse autor, ele fala de quantos âmbitos um casal precisa se distanciar, se divorciar, quando eles decidem se separar. Não existem fases, tá? Não é uma coisa encadeada. Tudo acontece, normalmente tudo acontece tudo junto ali, né? E por isso que a gente fica tão perdido, por isso que a gente mergulha, às vezes, assim, no fundo do poço, não sabe o que fazer. Porque o que está acontecendo ali? Na verdade, ele diz que a gente está se divorciando. No âmbito emocional, a gente está se divorciando do cônjuge, no âmbito legal, econômico, parental, comunitário e psicológico. Então, você imagina de quantas coisas a gente precisa cuidar. São cinco âmbitos que ele cita aí, né? E se a gente for fuçar, talvez encontre mais. Quando ele fala do âmbito parental, ele está falando justamente dessa necessidade de uma nova dinâmica de coparentalidade, que é justamente como é que eu vou reorganizar a minha vida para que o meu filho possa continuar convivendo com o pai ou com a mãe, dependendo com quem ele for ficar. E aí a gente vai ver depois, reorganizar essa vida, muitas vezes passando por conflitos emocionais, por conflitos psicológicos internos, né? E a gente tem que ganhar força para reorganizar tudo isso. Do âmbito comunitário, como é que eu vou reorganizar a vida me afastando daquela família estendida, daqueles amigos próximos, que eram todos uma coisa única, né? Família do cônjuge acaba passando a ser a minha família também. Os amigos próximos normalmente são os amigos do casal e não de uma pessoa em separado. Como que eu vou reorganizar a minha vida pensando em tudo isso? De quem eu me aproximo mais, de quem eu preciso me afastar um pouco mais, né? Tudo isso para não afetar também o meu psicológico e o psicológico do cônjuge, né? Daquela pessoa de quem eu me separei, porque também é a comunidade daquela outra pessoa. Como é que a gente reorganiza isso, né? Tem o âmbito econômico. E esse é um problema muito grave hoje, né? Porque a gente tem aí casais se separando, às vezes com dois, três filhos pequenos. E quando chega essa fase de realmente formalizar o divórcio, é a fase em que o patrimônio precisa se dividir. E aí, muitas vezes, aquela família que tinha um padrão de vida de médio para alto acaba tendo que diminuir um pouco esse padrão. A criança acaba tendo que viver pensando numa pensão alimentícia ali mensal, né? Aquele cônjuge, muitas vezes, que não trabalhava ou que tinha um trabalho de meio período ali, muitas vezes com filho pequeno, precisa pensar em colocar mais tempo ali no trabalho. Então, toda essa dinâmica é muito complicada do lado econômico.
Isso quando a gente não tem litígio mesmo da divisão de bens, que esse vamos aprofundar um pouquinho nesse contexto também. Tem o âmbito emocional, né? Muitas vezes acontece ainda antes da formalização do divórcio, né? Quando eu começo já a investir menos sentimento naquela relação. Quando eu começo a me desgastar menos emocionalmente, porque ó, sabe, você já viu que não dá ali, não, você já desistiu. Na verdade, você já começa a desistir da relação, né? Então, aos pouquinhos, vai se distanciando emocionalmente. E tem o âmbito legal, né? O âmbito legal, que é aquela fase em que tudo se formaliza ali no judiciário, né? Então vai lá, assina um acordo, ou entra com uma petição, uma ação judicial para formalizar. O âmbito psicológico, o Paul Bohannan diz que já é a separação da influência daquele cônjuge que estava do meu lado, né? Então, eu já começo a me ver como um indivíduo novamente. Eu já começo a reconstruir a minha própria identidade. Então, essa fase, ela se converge com uma das fases do luto no divórcio, né? Mas, o que é importante dizer aqui para vocês? O âmbito legal do divórcio, o que deveria ser? Ele deveria ser simplesmente o fechamento de todos os outros âmbitos. Eu passei por todos os outros âmbitos, eu entendi como é que a minha vida vai funcionar daqui para frente, e aí eu vou para o judiciário e formalizo essa nova vida. Porque o âmbito legal, ele deveria ser o âmbito mais simples da vida das pessoas, essa é a verdade. Porque a lei é positiva, o direito é objetivo. Então, isso é isso, aquilo é aquilo. Ponto. Mas, na verdade, o que acontece é as pessoas chegam no judiciário carregando todos os outros âmbitos com ela. Então, ela chega no judiciário hiper envolvida emocionalmente na questão, ela chega com a vida econômica completamente bagunçada, sem saber o que vai fazer dali para frente. E outra coisa mais importante, chegam brigando pelo patrimônio, né? E usando o judiciário como um escudo para essa briga, né? Então, chega muito confusa. No âmbito parental, as pessoas também não chegam prontas. E aí o que acontece? Acabam entrelaçando esse âmbito parental, que como eu vou organizar a minha vida com meus filhos daqui para frente, como é que o pai, como é que a mãe vai conseguir continuar convivendo com esses filhos em harmonia e com tempo equilibrado para cada um. As pessoas chegam confundindo esses dois âmbitos, esse parental e o patrimonial, né? Porque existe uma grande confusão em como que vai conviver com a criança e quanto vai ser a pensão dessa criança. Então, o trabalho no judiciário acaba sendo muito complicado, porque ele precisa ajudar os casais a separarem esses dois âmbitos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ao mesmo tempo em que essas pessoas estão extremamente envolvidas emocionalmente. E aí o trabalho se torna muito complicado. E é por isso que a gente faz esse trabalho de conversar, e também a gente vai explicar como é o nosso trabalho nos bastidores, né, Lilian, para quem quiser se aprofundar, que é justamente para que as pessoas cheguem no âmbito do judiciário preparadas, tanto emocionalmente quanto psicologicamente, tanto informadas
juridicamente, né? E com a vida financeira mais ou menos organizada, esclarecida, pelo menos com algum esclarecimento sobre o que ela pode fazer. Ótimo, Marta. Essas etapas, elas permeiam realmente todo o processo, né? Muitas vezes não fica tão claro para quem está vivenciando, mas elas permeiam todo esse processo da separação, né? E elas têm que ser cuidadas, sim, às vezes, é como você falou, no âmbito do social, como essa pessoa vai se colocar agora, não é? Diante da família, dela própria, da família do ex-cônjuge, que às vezes acolhe, às vezes não acolhe, a própria família às vezes acolhe, às vezes não acolhe, o ambiente social que muda, muda para o adulto, imagina para os filhos, né? Porque, como você falou, amigos em comum, às vezes fica difícil a relação, o encontro, né? Tem que ressignificar muita coisa. São muitos aspectos, muitas frentes para ressignificar, para reorganizar, no meio de uma dor, no meio de raiva, no meio de, né, de uma explosão aí de questões emocionais e financeiras, econômicas, sim, porque tem muita preocupação no âmbito de como que vai ser daqui para frente a vida dessas pessoas que estão se separando, com certeza. Então, é muita coisa para cuidar, né? Se tiver um suporte, um apoio, como o nosso trabalho, que a gente traz que a gente fala, né, essa abertura de consciência, a gente promove todo um processo de autoconhecimento, né, Marta, no nosso trabalho, é, que vai ajudando a trazer esse suporte, né, emocional, estruturado mesmo, financeiro, enfim, esse aporte, né, que a gente chama de recursos, né? A pessoa vai conseguindo buscar recursos internos e externos para poder lidar e administrar o melhor possível essa situação, esse período da vida, né? Então, sim, é muito importante ter um apoio, né, de profissionais, porque apoio de amigos vai até a página 2, não é? Agora, profissionais que vão te ajudar a encontrar esses recursos internos e externos para retomar a vida, né? Então, sim, é muito importante buscar essa ajuda, né? Então, a Marta falou das fases do divórcio, e eu vou esticar, não é? Falando das fases emocionais, né? Da elaboração do luto, porque toda separação, toda perda, do ponto de vista psicológico, a gente entende como um luto, né? Então, as fases do divórcio também a gente entende como um luto, né? E como a Marta colocou, aqui também elas não são assim didáticas, a gente usa didaticamente para explicar, mas elas se misturam muitas vezes. Não é só, não é uma fase de cada vez didaticamente como a gente explica, tá? Elas podem estar misturadas. Mas, vamos lá, a primeira fase, né? Quando a pessoa começa a perceber que esse casamento, como a Marta colocou, já não está mais acontecendo. Ela já vai desinvestindo do casamento, né? Se é a pessoa que vai pedir a separação. Ela vai começando a dizer, pô, de me tirar a energia desse casamento, porque já está vendo que não tem mais como acontecer essa relação, né? Então, é uma fase triste, é uma fase dolorosa, que quem vai pedir a separação, muitas vezes está mais elaborando isso. Quando é o casal que percebe e fala, a gente não se entende mesmo, bom, os dois estão conscientes. Às vezes é uma das partes, né? Um já está elaborando o processo de separação e o outro ainda não. Então, quem está elaborando já está vivenciando a tristeza, já está desinvestindo na relação, né? E o outro, às vezes, não. E o que acontece com o outro quando pede-se, então, a separação? Muitas vezes tem uma negação do outro lado. Não é possível que isso esteja acontecendo. Isso não é comigo, né? Então, uma parte já elaborou, vem elaborando, e o outro, às vezes, não. Quando isso acontece, o outro muitas vezes nega, né? Vamos tentar de novo, não é possível, isso não pode estar acontecendo comigo, porque é muito assustador mudar toda uma estrutura de vida, né? Não é simples, não é pouco.
especialmente relacionamentos mais longos, com filhos, né? É todo um processo que está ali já sedimentado, né? Então, é muito difícil mesmo fazer essas mudanças. Mas, às vezes, não dá mais para manter esse casamento, essa relação. Então, é preciso, né? Muito bem. Depois dessa primeira etapa, então, não é da tristeza, da negação, para quem recebeu a notícia da separação, né? Tem a etapa que é onde a gente mais vê aí o casal preso, que é na raiva, né? Um fica com raiva do outro, né? Apontando: você é o culpado disso tudo ter acontecido. A culpa é sua, você que me fez sofrer, você que é o culpado. E é muitas vezes aonde o casal para e fica muito ruminando nisso aí, né? Nessa raiva, nessa dor, porque não está elaborando isso. Cada um, como a gente sempre fala aqui nas nossas lives, né, tem seus 50% de responsabilidade. Eu tenho a minha parte, o outro tem a dele na dinâmica. No mínimo, porque eu casei com essa pessoa, né? Se o outro se mostra muito inacessível, inadequado, né? Pode acontecer, mas eu escolhi em algum momento essa pessoa para casar, e muitas vezes eu tive filhos com essa pessoa. Então, eu também tenho uma participação nisso, que eu tenho que olhar. Por que eu me atraí por essa pessoa? Né? Em algum momento estive apaixonada por essa pessoa, ou apaixonado, né? Então, assim, e aí quando separa, o outro não aceita, né? Ou se sente rejeitado, você me abandonou, você me rejeitou, você não me quer mais, vem muita raiva, né? E aí começam as brigas. Começam muitas vezes para onde o advogado chega, né? Recebe os clientes ali com nessa raiva. E aí o que podia ser mais negociável, podia ser mais acessível, mais fácil, tudo vira muitas vezes um empecilho. Às vezes o pai dificulta mesmo, às vezes é uma troca de escola, o pai não aceita só para pirraçar a mãe, ou vice-versa. Coisas que podiam ser mais simples, né? A gente vê que um fica dificultando para o outro, às vezes o acesso a um médico, esse médico eu não aceito, para provocar, né? E sempre quem sai mais do prejuízo é o filho, que sai perdendo né? Sai perdendo a possibilidade de receber apoios, suportes extras, não é? Porque um está pirraçando com o outro e aí acaba não deixando as coisas fluir. Ou, estou falando de filhos, mas às vezes nos bens também, vai pela parte, como você falou, né, Marta, a parte econômica, não cede, não facilita, e aí fica aquele desamparo, né, material, porque o outro lado, o cônjuge ali, não facilita, vai para o litígio, não cede, e quem de novo sai no prejuízo é a criança, né? Se tiver filhos, os filhos ficam muito prejudicados. E claro que os filhos estão sentindo tudo isso. Às vezes o casal nem precisa verbalizar. Você está no meio de um campo minado, como é que você não sente? Claro que o filho vai sentir, filhos vão sentir, né? Mas se não tiver filhos, também já é muito difícil. Então, quanto melhor a gente puder lidar com isso, claro que a vida precisa fluir e não permitir que o outro viva a vida. Sem mim, você não vai ser feliz, né? Fica muito infantilizado, muito regredido esse lugar, né? De deixar o outro ser livre, de respeitar o outro, né? Então, é um lugar de imaturidade emocional. Imagina aí essas crianças imaturas para o judiciário, né, Marta? Não é fácil ter que administrar, né? Porque se fossem maduros, como você falou, já iam chegar com as coisas mais ou menos resolvidas, posicionadas, e só para efetivar, né, o divórcio, né? Ajustar a orientação do advogado ali, mas de um outro jeito. Mas criancinhas feridas indo para o judiciário, não é? Fica muito difícil, né? Aí a próxima etapa, muitas vezes, pode ir para uma depressão, né? Para uma tristeza profunda, não é? Porque aí quando a pessoa cai em si, que realmente não vai ter mais, acabou mesmo, né? Não precisa ser uma depressão patológica de ir para a cama, tal, mas é uma dor muito grande. Vivenciar é entrar em contato que acabou mesmo, o fim.
né? Aquela relação terminou, não é a vida que terminou. Muitas vezes as pessoas misturam também, né? Aquele relacionamento terminou, aquele formato de vida terminou, mas outras possibilidades podem vir. E muitas vezes depois muitas pessoas relatam que foi libertador, que a vida ficou mais leve, muitas vezes melhora mesmo, né? Porque a pessoa, quando ela tem a resiliência, ela consegue entrar na próxima etapa, né? Que é é a etapa da aceitação. E quando eu começo a aceitar o processo da separação, eu começo a buscar, como você também colocou, a adaptação, né? Uma nova adaptação ao mundo, né? Agora, como eu, né, me vejo nesse novo movimento? Então, novos amigos, né? Novo ambiente de moradia. Muitas vezes a pessoa muda de lugar, né? De moradia. Enfim, o ambiente social vai mudando, né? Se ela tem resiliência, ela busca recursos, né? Atividades para ajudá-la a lidar com esse novo momento, ou ela vai correr atrás de trabalhar, de buscar recursos financeiros, às vezes tem uma demanda aí financeira importante, então vai buscar recursos financeiros, né? Mas ela vai buscar, a pessoa vai buscar se readaptar, né? Mas é no processo de aceitação, né? Quando a gente entra nesse lugar da aceitação, a gente vive, traz mais o quê? Mais leveza, de novo, como eu falei, para a vida, né? Não queria que tivesse sido assim, mas aconteceu, né? Então, como é que eu faço daqui para frente? Acolhendo a minha dor, né? Acolhendo, o luto, porque quanto mais a gente elabora o luto, melhor a gente fica, né? Então, sem negar que doeu, porque separar dói, né? Dói, né? É uma dor emocional grande, né? Fora financeiramente, fora tudo, né? Então, assim, quando a gente consegue olhar essas etapas e ir elaborando, vai ficando mais possível retomar a vida, né? E a constelação e o trabalho de autoconhecimento vem somar e reforçar, né, todo esse processo de ressignificação. Muitas vezes não tem o que fazer mesmo, né? É o caminho a seguir. Quer colocar, É, Marta? sim, você sabe, e tem uma coisa muito importante. Quando chega um casal já nessa fase, né, de aceitação, esse âmbito psicológico já bem resolvido, porque chega também, tá? Não são poucos que chegam assim. Geralmente são pessoas que já têm um autoconhecimento, que já têm uma autorresponsabilidade mais evidente ali, que sabe qual é o seu papel, qual foi o seu papel dentro desse casamento e qual precisa ser agora. E quando chega um casal assim, você consegue resolver tudo? Eu vou te dizer, olha, 30, 40 dias você resolve tudo. E seguem a vida dessa maneira. Não vou dizer que seguem felizes da vida, porque também continua um pouco mais, eu acredito, né, Lilia, essa fase de separação desses vários âmbitos, mas seguem conscientes com uma vida funcional. E o mais importante, com os filhos ali, observando e aprendendo como é que deve se seguir na vida. Porque a gente não pode retroagir no tempo. O divórcio não vai mais sair da vida das pessoas. E tem aumentado, assim, exponencialmente os casos de divórcio. Em todas as idades. Você sabe que eu fiquei sabendo essa semana que um terço dos divórcios hoje acontecem depois dos 50 anos de idade. Então, é uma coisa que está aí que deveria ser uma ferramenta de liberdade para as pessoas. É isso que a gente precisa entender. E o judiciário, ele entra, né, na vida para facilitar que essa ferramenta funcione, né? Ele coloca aí as opções para que as pessoas possam ir em busca
daquilo que elas desejam ser, da vida que elas desejam ter. E o papel do judiciário é facilitar isso, né? É ajudar a organizar isso. Acontece que existe toda essa confusão, né? As pessoas trazem para dentro do judiciário coisas que elas deveriam estar resolvendo em outros âmbitos, numa terapia, num grupo que pudesse apoiar essas pessoas, que elas pudessem ouvir as histórias de outras pessoas, em vários outros âmbitos, no âmbito financeiro, né? Vamos nos informar como é que eu vou me organizar aqui. Para você ter uma ideia, dentro do judiciário hoje, quando um casal chega já com essa separação psicológica, já nessa fase aqui de aceitação que você trouxe, a gente tem várias ferramentas para ajudar eles a se reorganizarem. Eu, por exemplo, trabalho com um plano de coparentalidade nas audiências, né? Então, dependendo da idade dos filhos, a gente vai colocar ali quais são as necessidades daquela criança e como que os pais podem se reorganizar para atender essas necessidades, dividindo o tempo de uma maneira equilibrada, para que ela não sinta tanto esse trauma do divórcio, que é um trauma para a criança, né, Lilian? Dependendo de como ele é conduzido. A gente tem os grupos, as oficinas de pais, né? Quando os pais não sabem muito bem qual papel vai desenvolver dali para frente, a importância disso para a criança, tem as oficinas de parentalidade. Então, e outra, nesse âmbito patrimonial, hoje em direito de família, o judiciário ele está tão aberto para as negociações, né? Não existe mais essa história de isso é isso, aquilo é aquilo. O judiciário está aberto para receber a negociação que vem daquela família. E isso, por que que isso é importante? Porque as pessoas precisam entender que hoje elas podem criar novos entendimentos. Se elas chegam com uma vontade que é diferente, muitas vezes, daquilo que é o tradicional, elas têm esse poder de levar para o judiciário e criar esse novo entendimento. Olha o poder que a gente tem, né? E as pessoas estão usando esse poder para brigar, né? Então, você imagina a diferença. Se eu contrato um advogado para brigar contra o meu ex-cônjuge, olha a energia que eu estou despendendo. Por quê? O meu ex-cônjuge também, eu tenho que sempre pensar que o outro lado sempre vai colocar uma força contrária proporcional, É, né? Então, você imagina, eu estou despendendo a minha energia para brigar e mais energia ainda para me defender. Enquanto, se eu já vou sabendo o que eu quero, ou pelo menos, eu não preciso saber exatamente o que eu quero, mas eu preciso estar aberta a entender as possibilidades, saber quais são as possibilidades, o que pode ser melhor para mim. Olha a diferença, que outra energia eu vou colocar nisso? E que outra força eu vou receber, né? Em resposta àquilo que eu estou colocando ali. E a gente tem esse poder de mudar as situações. Isso é importante as pessoas saberem, né? isso. Agora, o que você falou, normalmente o que a gente recebe, casais sim, já com essa mentalidade, mas a gente recebe muito mais os casais que ainda estão muito envolvidos em todos esses outros âmbitos, né? Confusos ainda, economicamente, com muita raiva. O que acontece, que eu acho muito grave, Lilian, aquele casal que chega com muita raiva, chega também numa mistura de depressão, né? Aquela mágoa, aquela coisa ali que precisa despejar de alguma forma. Normalmente um dos lados está mais assim. Normalmente não é os dois lados, é um dos lados. E a gente não discute aqui se a culpa de quem, e também não estamos julgando se a pessoa não teve também os motivos dela para estar assim. O que a gente está julgando é o que você vai fazer com isso a partir de agora.
Até quando, né? E quais são as pessoas que estão sendo afetadas com isso? Então, quando chegam, assim como eu já citei até um exemplo aqui, né, Lida? Essa mágoa, um exemplo de um caso que eu recebi, que um dos lados estava com essa mágoa há 14 anos, né? E isso foi passado para o filho adolescente, que também carregou essa mágoa, que não deveria ser dele, que estava em depressão profunda com uma tentativa de suicídio. Olha a responsabilidade da gente passar isso para uma geração depois, né? É, e principalmente porque os filhos vão ficando com uma percepção de que é ruim relacionamento, né? De que é ruim casamento. Porque fica muitas vezes com uma imagem muito negativa. Ah, é muito sofrido, porque depois eu não quero viver essas brigas, eu não quero viver essas dificuldades que meus pais passaram. Então acaba ficando com uma imagem muito distorcida e negativa de um bom relacionamento, né? Então é muito sério, sim. E é o que você está falando, né, Marta? Tem vários, claro, vários graus, né, de maturidade emocional das pessoas, né? Eu já tive casal que disse que acordou, eles relataram. A gente acordou e falou: vamos nos separar? Porque já vinham, já sabiam que era o caso deles se separar. Se separaram e, claro, nessa maturidade, eles foram lá, resolveram alinhar, têm filhos e tocar a vida, porque foi de comum acordo. Mas, claro que isso é uma exceção, não é? Não, Uhum. infelizmente, não é o que a gente costuma ver por aí, mas acontece também, né? E claro que É. fica mais leve para os filhos, porque o casal está alinhado, né? Então, como você falou, não sem desafios, porque essa mãe teve que se agora ficar sem o apoio do marido e o pai também, sem o apoio da ex-esposa. Não sem desafios, não sem dificuldades, porém com mais equilíbrio emocional, né? Com mais condições. Então, claro que para esses filhos não fica uma imagem traumática, negativa, né, sobre o que é um relacionamento. Então, isso faz muita diferença. Agora, quando a gente vê pessoas muito aprisionadas na dor, e a dor é igual raiva, porque a raiva, por trás de uma raiva tem uma dor, né? Uhum. A raiva é só sintoma, né? Por trás da raiva tem uma dor. A dor de se sentir abandonado, a dor de se sentir rejeitada, tanto um ou outro, né? Alguém me deixou, eu não sou mais importante para aquela pessoa, né? Quando a pessoa não consegue elaborar isso, porque deve enganchar com algumas questões da história de vida dela ou sistêmicas do sistema familiar, né? Então fica mais difícil de soltar isso, ou de ressignificar, ou de tratar, de cuidar da dor, e fica atuando a dor. Então fica se vingando do outro, né? Então a gente vê que é isso, a pessoa fica se vingando porque ela não consegue acolher a dor dela, né? E tratar esta dor, né? Quando é uma dor física, é mais fácil, dói, incomoda muito, a pessoa vai lá e vai no médico. Mas a dor emocional, as pessoas ainda não sabem decodificar, entender que também precisa ser tratado, né? Então fica muitas vezes nesse movimento de vingança, de raiva, como eu falei, a mãe precisa trocar a criança de escola, o pai não assina, não aceita, ou vice-versa, não é? Porque fica na vingança. Muitas vezes é para atrapalhar a vida, muito, né? E não pensa no benefício do filho. Ah, está mais a escola mais próxima, às vezes, da casa nova, facilita a vida da criança, da mãe, enfim, não. O pai vai lá e quer prejudicar, né? É vingança, ou vice-versa também, né? Mas muito nesse lugar, porque de uma dor não cuidada, né? Uhum. Então, e aí isso é o que a gente fala, né? São as imaturidades emocionais que difícil para o judiciário ter que dar conta das imaturidades que estão aí, porque Sim. aí precisa de alguém, né? Quando as crianças, no nível emocional, eu falo, não é? Não conseguem se resolver, precisa de um suposto adulto, seria o juiz, não é? De alguém para balizar a situação, porque emocionalmente aquelas pessoas não estão conseguindo sozinhas,
equilibrarem e deixar para o judiciário só a parte mais organizada mesmo, né, legal das coisas, mas essas brigas não precisavam ir para um outro âmbito. Mas vão, né, Marta? Vão, e muitas vezes ficam anos, né? Ficam anos nessa briga. E a gente tem que lembrar que quando a gente coloca a nossa vida para ser decidida por outra pessoa, a gente não sabe quem é essa pessoa. Você não sabe qual se essa pessoa já foi casada, se ela já passou por um divórcio, se ela já passou pelo que você está passando. Você não sabe nada. Então, essa pessoa, no caso, o juiz, ele vai julgar com as ferramentas que ele tem, que é a lei, né? No direito de família, até tem uma abertura de interpretação maior, né? Tem a audiência de conciliação, né? Que o juiz ele precisa ser mais ouvidos nesses casos. Mas ele não pode fugir da lei. Agora, o que eu coloquei aqui é que o casal que está se divorciando, ele tem esse poder de mudar o entendimento. Muitas vezes, uma coisa que o juiz ia decidir de uma forma que ele entende que seja a mais justa, aquele casal decide de uma forma completamente diferente que para eles funciona. Então, é um poder muito grande que esses casais têm que eles não estão percebendo. Agora, sim, tem os casos em que, como eu falei, normalmente quando chegam com esse emocional abalado, normalmente é um dos lados que está mais abalado. Então, qual é o papel desse outro lado que está mais presente? Se manter presente, né? Se fortalecer para que ele possa ajudar o outro lado, para que ele não seja atingido com aquela bomba que chega até ele, né? Então, se fortaleçam, vão entender o que está acontecendo, vão entender como é que vocês podem se comunicar com essa pessoa que está mais abalada, que é natural, não é? As pessoas não têm o mesmo time, né? Uma chega numa conclusão num momento e às vezes a outra vai demorar muito mais tempo para chegar. Então, como é que a gente faz isso? Se fortalecendo, tá? Me fortalecendo emocionalmente, entendendo quais são as possibilidades legais para que eu consiga chegar num consenso com aquela outra pessoa, entendendo a forma como eu vou me comunicar com aquela outra pessoa para não piorar ainda mais a situação, né? E colocando, eu sempre trago essa imagem, sabe, de me colocar até mesmo nas mediações presenciais, a gente tem uma forma, né, de distribuição que é as pessoas se sentarem lado a lado e imaginar que aquele problema que a gente está vivenciando, ele está ali na nossa frente, para ser resolvido por nós. É um problema que é nosso. Como é que nós vamos resolver isso, né? Ou mesmo, se o casal me procura que não é um caso de mediação, precisa ser um caso litigioso mesmo, porque um dos lados não está preparado para o divórcio, não está preparado para conversar, ainda assim, a gente pode sim entrar com divórcio litigioso e durante todo esse processo trabalhar de maneira justa, entende? Defendendo direitos, porque o outro lado vai vir com essa força fenomenal, né? Usando as ferramentas assim para destruir a outra pessoa. E aí você tem que estar preparado e você tem que ter um advogado preparado também, que vai te defender. Então você não precisa entrar nessa guerra, tentar solucionar as coisas da forma mais rápida possível. E sabe de uma coisa? Solucionando tudo da forma mais rápida possível é também um ganho financeiro, né? Você tem menos prejuízo financeiro. Você imagina um patrimônio que fica parado aí É, anos, que você é, não consegue fazer nada com ele, às vezes não consegue nem alugar o imóvel, porque está é. nessa guerra. Olha quanto dinheiro você já perdeu, não é? Ninguém sai, a gente tem que pensar no ganha-ganha, né? Quando entra num litígio, perde, perde. Então, Ah,
Claro que o mais saudável, o mais adequado é o, como você está falando, é o ganha-ganha. Você ganha, eu ganho, porque separar é dividir, né? Separar é dividir. Então vai ter uma divisão. Como que a gente, dentro disso, a gente ganha-ganha? Cada um ganha um pouco dentro disso, né? Isso é o mais saudável. Mas você está exatamente isso que você está falando, Marta. Pelo menos uma das partes tem que tentar ficar bem no meio de tudo isso. Então, né, quem está mais consciente, quem busca ajuda, porque às vezes o outro não quer ajuda. Bom, se o outro não quer ajuda, deixa com ele o tempo dele, né? Mas eu vou procurar ficar o melhor possível dentro disso. Sim, tem uma situação difícil, sim, mas eu me envolver o menos possível emocionalmente, me fortalecer, buscar os recursos, né? As ajudas necessárias para eu poder sair bem, o melhor possível e seguir minha vida, né? Porque é isso, se cada um está num tempo, quando dá para os dois, melhor, para a gente, né, ter essa conversa, essa mediação, essa conciliação, no sentido de acertar cada um, o que cada um vai receber, o ganha-ganha, sim, é o melhor cenário. Mas se não dá, cada um tem a responsabilidade de ficar bem. Então, se o outro Uhum, ainda não está pronto, fico eu bem, o melhor possível, né, para poder seguir minha vida, né? isso. E o primeiro beneficiado sou eu, né? Claro, Quando eu estou bem, eu claro. estou bem, eu estou sendo beneficiado. Isso. E o reflexo disso é eu conseguir ajudar a situação e afetar o outro, né? Também. Claro. E aí, eu estando bem, ou o melhor possível, os meus filhos sentem isso, percebem isso, né? Eu não Uhum. entro na vitimização, que pode ser uma outra pauta aí para a gente falar, né? Muitas É. vezes a mãe entra numa vitimização. Ai, Uhum. coitada de mim, ou o pai também, né? Um dos cônjuges entram na Uhum. vítima. E o filho fica ali no meio daquela vítima. Mas isso é uma pauta para um outro encontro nosso. Vamos falar assim disso, e eu quero falar também, porque a gente falou aqui, né, dessa comunicação, e eu já quero introduzir também aqui para a gente falar numa próxima. A gente está tendo esse problema agora, porque está tendo uma guerra de leis aí, né? Lei da alienação parental, lei de violência doméstica com medidas protetivas, e a gente está tendo um problemão para ajudar a comunicação desses cônjuges, porque as pessoas estão com medo de se comunicar, né? E de repente receber ali uma contrapartida, ali uma interpretação de violência ou uma interpretação de alienação. Tá, tá bastante complicado isso no mundo jurídico. Então eu queria falar sobre isso também uma próxima vez, né? Opa, vamos. Temos muitos assuntos, muitas pautas. Aham, aham. Então, bom, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, o que que acontece? A Lilian é terapeuta de casais há muitos anos, né, Lilian? Além da psicologia, da constelação Relação. familiar. E eu sou advogada de família e mediadora também há bastante tempo. E o que eu percebo, principalmente nas mediações, é que a gente não consegue, tirar essas pessoas do lugar onde elas estão. Porque a gente está fazendo um trabalho mais de comunicação, de organização da vida dessas pessoas, mas a gente não consegue entrar totalmente no âmbito psicológico, emocional dessas pessoas. É um trabalho que deve ser feito numa terapia, em outros âmbitos. Eu fiquei muito incomodada com isso, procurei a Lilian, falei: a gente precisa criar um trabalho que vai ajudar essas pessoas fora do judiciário, que vai trazer essas pessoas mais preparadas para a formalização de um divórcio. E a gente criou o Convergir, que é justamente isso. Como é que a gente pode convergir essa conversa entre cônjuges para transformar isso num diálogo? E aí a gente passa por algumas fases, alguns âmbitos para conseguir fazer isso, e aí a gente escolheu quatro, né, Lilian? Que é o emocional,
Então, o que a gente bateu muito aqui hoje? Pelo menos um dos lados precisa estar equilibrado emocionalmente. E a gente ensina na prática como fazer isso. Então, a gente tem nossas conversas, que a gente vai falar: olha, você precisa estar assim. Só que como você vai estar assim? A gente ensina no nosso programa na prática como é que você consegue isso. O âmbito da comunicação, a gente também trabalha isso com exercícios, com práticas. Como é que você pode se comunicar com essa pessoa? Por WhatsApp, uma comunicação ao vivo, ou a comunicação através de familiares. Como é que você pode fazer isso? O âmbito jurídico, a gente vai trazer as informações mais relevantes para que você entenda, no mínimo, o que é a diferença de uma guarda compartilhada, uma guarda unilateral, qual é a diferença de guarda, convivência, como é que você pode partilhar o patrimônio, regime de bens, como é, entende? São informações relevantes para casais em qualquer situação, não só em situação de divórcio, né? E as constelações familiares, que aí é a cereja do bolo, né, Lilian? Fala você da constelação, Lilian, que é você a responsável. A constelação, ela ajuda muito no sentido de a pessoa ter uma compreensão maior do porquê que ela está enredada naquela situação, né? E ajuda a libertá-la mais, a liberá-la mais do que aconteceu do relacionamento, por que que ela se atraiu por aquela pessoa e agora se liberar. E também a constelação ela ajuda também no âmbito até jurídico, que a gente faz muitas constelações, a gente coloca a verdade, né? A gente coloca e os movimentos sistêmicos ajudam que seja vista a verdade, especialmente quando tem criança envolvida, porque fica um lado falando de um jeito, o outro falando do outro e o juiz, né? Então a gente coloca a verdade na constelação para ser vista, para o juiz poder olhar para a verdade, porque às vezes também ele fica perturbado num monte de distorções, porque vem muita inverdade também, não é? Então, a constelação ajuda nesses dois níveis, assim, emocional para a pessoa, porque às vezes tem questões ali, como eu falei, recriação sistêmica, pais que também brigaram, que também tiveram divórcios difíceis, e tem muita recriação. Então, a constelação ajuda a libertar mesmo a pessoa desses padrões, não é? Repetitivos, sistêmicos, enfim, e eventualmente, quando precisa também que a justiça olhe, né? Quando tem alguém ali muito sofrendo, uma criança, né? Libera-se o campo para a justiça poder ver a verdade. E a gente tem bastante resultado também com isso. É muito legal, é muito bom. Essa parte da verdade que você está dizendo, por quê? Porque muitas vezes a pessoa cria uma narrativa na cabeça dela para justificar a É. posição dela, né? E, E ela cria essa narrativa e alimenta com tanta força que para ela se transforma numa verdade. E ela não é, consegue enxergar o que é realmente a verdade, não é? Então, exatamente. E às vezes é isso mesmo, ela fica vivendo essa verdade que não é uma verdade. sim. Dentro do programa, a gente trabalha com exercícios sistêmicos, não que a Isso, gente faça uma constelação isso. privada para aquele caso em particular. A gente trabalha com exercícios sistêmicos, que é mais para a pessoa ter aquele contato com o passado. É isso, Lília? No nosso programa é isso. E o exercício Uhum. sistêmico já faz a pessoa ter a percepção do que estava enredando, do que estava atrapalhando ali a dinâmica. E se precisar, a gente dá esses outros passos da constelação, claro, né? Às vezes a pessoa nos exercícios sistêmicos percebe que precisa de mais ajuda. Aí ela vai buscar mais ajuda sistêmica, enfim. Mas só os exercícios sistêmicos já trazem uma consciência, né? Já uma abertura de percepção. Opa, é por aqui que eu estava me prendendo, me enredando, é isso mesmo. Uhum. Já traz aquele. A gente fala muito já sai da ponta do iceberg e vai para o fundo, né? Já entende o que tem ali no fundo. E aí você vem depois, se a pessoa quiser, ela pode fazer a constelação para trabalhar isso, Isso, se ela né? precisar, se ela quiser, ela pode Uhum. buscar. É isso mesmo. E, além disso, a gente também.
traz dicas, traz informações de profissionais, de grupos, de comunidades, que as pessoas também podem se inteirar, podem acompanhar, para entender o que está acontecendo com elas. E em que momento as pessoas deveriam procurar esse programa. O ideal seria que fosse antes da formalização do divórcio, para já chegar preparadas. Mas a gente entende que não é assim que funciona. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, quem procura, normalmente procura também antes do divórcio, mas durante o divórcio, pós-divórcio, porque continua principalmente quando tem um processo judicial rodando, porque continua, a briga vai para além da formalização. Então, a gente precisa se preparar, precisa se organizar para enfrentar o que vem pela frente. Nós vamos deixar, né, Lilian, os links na descrição de todos os nossos contatos, de como vocês podem se aprofundar sobre o programa que a gente faz, que a gente oferece. E vocês podem mandar também as dúvidas no direct, no WhatsApp, como vocês preferirem. E vamos esclarecendo e acompanhe a gente que a gente vai fazendo outras lives aqui, né? Com certeza, com certeza. Então, até a próxima, né? Até, pessoal, muito obrigada e até a próxima também. Esperamos ver vocês aqui para a gente discutir mais Continua. sobre essa fase tão delicada na vida da família. Tá bom? Isso. Se alguém tiver alguma pergunta que a gente possa responder, não é? Maravilha, Sim, podemos ajudar. Uhum. muito obrigada, pessoal.